A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 11 de outubro, recordamos hoje São João 23, o Papa do Supremo Zelo Pastoral. João 23 foi cardeal de Veneza, na Itália, eleito Papa em 28 de outubro de 1958, aos 77 anos de idade. Foi o Papa que convocou ao Concílio Vaticano II e sentou as bases para a reforma da Igreja. João Paulo II disse que o Vaticano II foi a primavera da Igreja. Ao ser eleito já idoso, dizia-se que o patriarca de Veneza, o cardeal Ângelo, seria um Papa de transição. Sua grande obra foi o Concílio Vaticano II, anunciado em 25 de janeiro de 1959, festa da conversão de São Paulo, e aberto quase 4 anos depois de preparação, o mais importante evento da Igreja do século XX. Vamos conhecer mais um pouco de sua história. Nasceu no dia 25 de novembro de 1881 em Sotto i Monte, diocese e província de Bergamo, na Itália. E nesse mesmo dia foi batizado com o nome de Ângelo Giuseppe. Foi o quarto de 13 irmãos, nascidos numa família de camponeses de tipo patriarcal. Ao seu tio Xavier, ele mesmo atribuíra a sua primeira e fundamental formação religiosa. O clima religioso da família e a fervorosa vida paroquial foram a primeira escola de vida cristã que marcou a sua fisionomia espiritual. Ingressou no seminário de Bergamo, onde estudou até ao 2º ano de teologia. Ali começou a redigir os seus escritos espirituais, que depois foram recolhidos no Diário da Alma. No dia 1º de março de 1896, o seu diretor espiritual admitiu-o na ordem franciscana secular, cuja regra professou em 23 de maio de 1897. De 1901 a 1905, foi aluno do Pontifício Seminário Romano, graças a uma bolsa de estudos da Diocese de Bergamo. Neste tempo, prestou, além disso, 1 ano de serviço militar. Recebeu a ordenação sacerdotal em 10 de agosto de 1904 em Roma, e no ano seguinte foi nomeado secretário do novo bispo de Bergamo, Dom Giocono Maria, acompanhando-o em várias visitas pastorais e colaborando em múltiplas iniciativas apostólicas, sínodo, redação do boletim diocesano, peregrinações e obras sociais. Às vezes era também professor de história eclesiástica, patrologia e apologética. Foi também assistente da Ação Católica Feminina, colaborador no Diário Católico de Bergamo e pregador muito solicitado pela sua eloquência elegante, profunda e eficaz. Naqueles anos, aprofundou-se no estudo de 3 grandes pastores: São Carlos Borromeu, que publicou as atas das visitas realizadas na Diocese de Bergamo em 1575, São Francisco de Sales e o então beato Gregório Barbárigo. Após a morte de São Giocono, em 1914, o padre Roncalli prosseguiu seu ministério sacerdotal, dedicado ao magistério, no seminário e o apostolado, sobretudo entre os membros das associações católicas. Em 1915, quando a Itália entrou em guerra, foi chamado como sargento sanitário e nomeado capelão militar dos soldados feridos, que regressavam da linha de combate. No fim da guerra, abriu a Casa do Estudante e trabalhou na Pastoral dos Jovens Estudantes. Em 1919, foi nomeado diretor espiritual do seminário. Em 1921, teve início a segunda parte da sua vida, dedicada ao serviço da Santa Igreja, tendo sido chamado a Roma por Bento XV como presidente nacional do Conselho das Obras Pontifícias para a Propagação da Fé. Percorreu muitas dioceses da Itália, organizando círculos missionários. Em 1925, Pio XI nomeou visitador apostólico para a Bulgária e elevou a dignidade episcopal da sede titular de Areópolis. Tendo recebido a ordenação episcopal em 19 de março de 1925 em Roma,
Iniciou seu ministério na Bulgária, onde permaneceu até 1935. Visitou as comunidades católicas e cultivou relações respeitosas com as demais comunidades cristãs. Atuou com grande solicitude e caridade, aliviando os sofrimentos causados pelo terremoto de 1928. Suportou em silêncio as incompreensões e dificuldades de um ministério marcado pela tática pastoral de pequenos passos. Consolidou a sua confiança em Jesus crucificado e a sua entrega a Ele. Em 1935, foi nomeado delegado apostólico na Turquia e Grécia. Era um vasto campo de trabalho. A igreja tinha uma presença ativa em muitos âmbitos da jovem república, que se estava a renovar e a organizar. Monsenhor Roncalli trabalhou com intensidade ao serviço dos católicos e destacou-se pela sua maneira de dialogar e pelo trato respeitoso com os ortodoxos e os muçulmanos. Quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial, ele encontrava-se na Grécia, que ficou devastada pelos combates. Procurou dar notícias sobre os prisioneiros de guerra e salvou muitos judeus com a permissão de trânsito fornecida pela delegação apostólica. Em 1944, Pio XII nomeou o núncio apostólico em Paris. Durante os últimos meses do conflito mundial e uma vez restabelecida a paz, ajudou os prisioneiros de guerra e trabalhou pela normalização da vida eclesial na França. Visitou os grandes santuários franceses e participou nas festas populares e nas manifestações religiosas mais significativas. Foi um observador atento, prudente e repleto de confiança nas novas iniciativas pastorais do episcopado e do clero na França. Distinguiu-se sempre pela busca da simplicidade evangélica, inclusive nos assuntos diplomáticos mais complexos. Procurou agir sempre como sacerdote em todas as situações, animado por uma piedade sincera, que se transformava todos os dias em prolongado tempo a orar e a meditar. Em 1953 foi criado cardeal e enviado a Veneza como patriarca, realizando ali um pastoreio sábio e empreendedor e dedicando-se totalmente ao cuidado das almas, seguindo o exemplo dos seus santos predecessores, São Lourenço, primeiro patriarca de Veneza, e São Pio X. Depois da morte de Pio XII, foi eleito sumo pontífice em 28 de outubro de 1958 e assumiu o nome de João XXIII. O seu pontificado, que durou menos de 5 anos, apresentou ao mundo com uma autêntica imagem de bom pastor, manso e atento, empreendedor e corajoso, simples e cordial. Praticou cristamente as obras de misericórdia, corporais e espirituais, visitando os encarcerados e os doentes, recebendo homens de todas as nações e crenças e cultivando um extraordinário sentimento de paternidade para com todos. O seu magistério foi apreciado sobretudo com as encíclicas sobre a recente evolução da questão social e sobre a paz dos povos, na base da verdade, justiça, caridade e liberdade. Convocou o Sínodo Romano, instituiu uma comissão para a revisão do Código de Direito Canônico e convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Visitou muitas paróquias da Diocese de Roma, sobretudo as dos bairros mais novos. O povo viu nele um reflexo da bondade de Deus e chamou-o Papa da Bondade. Sustentava num profundo espírito de oração e a sua pessoa, iniciadora de uma grande renovação na Igreja, irradiava a paz própria de quem confia sempre no Senhor. Faleceu na tarde do dia 3 de junho de 1963. A Igreja festeja em 11 de outubro São João XXIII, o Papa bom, o Papa do discurso da lua, o Papa do carinho às crianças, mas sobretudo o Papa do concílio, visto que a data escolhida para sua memória litúrgica remete à abertura do Vaticano II, em 11 de outubro de 1962. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014, mesma data da canonização de São João Paulo II. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém.
Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Iremos rezar uma oração ao Espírito Santo composta por São João 23. Oremos. Espírito Santo, termine em nós a obra começada por Jesus. Dá entusiasmo ao nosso apostolado, para que atinja todos os homens e todos os povos resgatados, todos eles pelo sangue de Cristo. Acelere em cada um de nós o despertar de uma profunda vida interior. Apague em nós a autossuficiência e eleva-nos até o nível de uma humildade santa, do verdadeiro temor de Deus, da coragem generosa. Que nenhum apego terrestre nos impeça de honrar a vocação a que fomos chamados. Que nenhum interesse possa, por covardia nossa, abafar dentro de nós as exigências da justiça. Que cálculos medíocres e mesquinhos não reduzam às estreitezas do nosso egoísmo os imensos espaços da caridade. Que grande seja em nós a procura da verdade, até a pronta aceitação do sacrifício, mesmo até a cruz, até a morte. Que tudo, enfim, responda à oração suprema que o Filho dirigiu ao Pai, e que esta graça, Espírito de amor, pela vontade do Pai e do Filho, se derrame sobre a Igreja, sobre todas as instituições, sobre todos os povos e sobre cada um de nós. Amém. São João 23, rogai por nós.